Estamos recebendo hoje no programa Raízes do Sertão duas grandes referências da cantoria. Aqui, ao meu lado esquerdo, o poeta Geraldo Amâncio, natural do Cedro, meu conterrâneo, um pedaço da história da cantoria, história viva, um dos maiores expoentes da nossa categoria. Do outro lado, o jovem poeta Guilherme Nobre, responsável pela inovação e pela continuidade da cantoria. E hoje vamos bater um papo bem descontraído sobre cantoria, sobre viagem, sobre família. Afinal de contas, nós cantadores encontramos com muitos públicos e às vezes não temos a oportunidade de conversar, de contar as nossas experiências. Eu já começo perguntando a Geraldo Amâncio, que sempre passa por Iguatu, sempre canta na nossa região, qual a ligação mais forte que o poeta Geraldo Amâncio tem com a cidade e com o povo de Iguatu? Seja muito bem-vindo, poeta. Obrigado pelo convite, pela entrevista, por tudo. É uma ligação muito forte, né? Eu cheguei aqui em Iguatu, o primeiro programa de rádio que eu participei foi um programa chamado O Sertão Canta, que era conduzido pelo poeta Antônio Maracajá e Jerônimo Bonfim. Os dois já se foram. Inclusive, a última vez que estive com o Antônio Maracajá foi na casa do nosso amigo Gilberto, que é primo carnal da minha mulher. É onde eu quero chegar, quer dizer, eu tenho raízes aqui, minha mulher é daqui, do município de Iguatu, do sítio Barriga, filho de seu Sebastião, é um homem muito credenciado e tal, e não foi fácil esse casamento, cantador de viola, casar. Naquela época era difícil, e a família que morava na cidade, casar com um tocador de viola, a filha de Sebastião. Vale salientar, Geraldo, que nesse tempo, você pode deixar isso bem mais claro para os nossos telespectadores, que cantador não era visto como um artista ou como um profissional, né? De forma nenhuma, com raríssimas exceções, pelo menos na minha época, e eles um pouquinho mais antes do que eu, os Batista e Pedro Bandeira eram as exceções. O resto, como você disse, não era tido como artista, não, né? Graças a Deus a coisa foi mudando. Mas veja bem, então, foi o primeiro programa de rádio que eu fiz, de tal forma, que eu ia falando, na casa do Agilberto, a última vez que eu estive com o Antônio Maracajá, que foi um dos meus mestres, eu tive vários, ele, Azulão, Zé Moacir, Pedro Bandeira, com quem mais eu atuei no começo da cantoria. Então, Maracajá, eu disse, quer cantar? Ele disse, não. Mas pegou o microfone e disse, Geraldo Amâncio Pereira começou no meu programa, depois saiu pelo mundo, cresceu muito, criou fama, e eu fiquei como um machista empendurado na rama. Eu achava, era um repentista fantástico. Pois é, Jonas, a minha ligação é muito grande, né? De tal forma que eu sempre tive Iguatu como um dos meus lugares. É uma espécie, Lavras, Cedro e Iguatu, é o triângulo onde começou toda a minha história de cantoria e eu tenho, sabe, eu sou muito apegado às minhas raízes, inclusive no começo do seu programa a gente cantou falando mais ou menos sobre isso. Todo o meu voo partiu daqui. Meu pai não queria que eu saísse com viola, não achava ruim que eu cantasse, mas queria que eu ficasse na roça e cantando. Eu saí, voltei com um mês, o dinheirinho que eu trouxe de um garrote, que era a única coisa que eu tinha vendido, aí comprei uma mala, umas 2 camisas Volta ao Mundo, e aqui fiquei, e pagando cana, cachaça para ter Maracajá, e comecei a beber também. O certo é que o dinheiro acabou. Quando eu voltei para casa, e papai disse, ganhou alguma coisa? Eu disse, não, senhor. Ele disse, você não disse que isso não tem futuro, você vai ficar aqui em casa. E a segunda vez foi meio escondido, minha mãe vendeu uns ovos, umas coisas assim, eu voltei até hoje, 56 anos. Aí, isso na época você tinha quantos anos? eu cheguei com 17 anos e meses. Cheguei aqui no dia 18 de fevereiro de 1964 e no dia 29 de abril completei 18 anos. Mas vamos lá, mestre. Aí, aqui começou um namoro meu com uma moça daqui, que me tolera até hoje, Maria Helenilson Alcântara, filha de seu Sebastião Cajá, mãe dos meus filhos, aqui do sítio Barriga. A família não queria muito, principalmente os habitantes da cidade, que a cantoria, como você muito lembrou, o cantador não era tido como um artista, né? Era tido como uma pessoa desocupada, infelizmente. Não tinha uma profissão, que não tinha um trabalho, não tinha um emprego. Tinha não. Agora, em parte, o povo até que tinha razão, sabe? O cantador, a maioria das vezes era alcoólatra, não tinha outra atividade, exclusivamente a viola, a boemia. Deixa eu contar logo a história toda. Cantador, nessa época, tinha o hábito de carregar mulheres.
Tinha. Não todos, mas alguns. E às vezes a mancha de um pega coletivamente, né? É verdade. Isso eu cheguei em 64, 65 cantando por aqui. Sim, depois fiquei fazendo um programa com Chico Crisanto, conhecido como Pedra Fina. Ele cantava com Beija-Flor, um cantador que aqui atuava, saiu e ele me colocou na vaga num horário muito bom. Se eu não me esqueço, era 12h30, 1 da tarde, sabe? De muita audiência. E foram surgindo muita cantoria. Mas aí depois surgiu uma rádio com alcance muito grande, que era a Alto Piranhas, de Cajazeiras, de 66 por aí. E eu ouvia falar nessa época, Jonas, cantador para ter fama, ou era paraibano, ou tinha que aprender a cantar na Paraíba. De tal forma que tinha um cantador lá em Fortaleza, depois eu soube que ele era mesmo da Paraíba, que ele era de Capistrano de Abreu. Aí disse que ele terminou o verso dizendo: sou Tetel, paraibano de Capistrano de Abreu. Para dizer que era de terra de cantador bom, né? Grande era. E eu fui para lá nesse intuito. Eu digo, bom, se só fica grande se cantar na Paraíba, eu vou para a Paraíba. E fui morar em Cajazeiras, não tinha um programa exclusivo, aí depois fiquei cantando na Difusora e um pouco também na Alto Piranha, aquela coisa. Por falar em cantador grande, só um pouquinho de humor, que eu gosto muito do humor, sem palavrão, sem duplo sentido. Um rapazinho, eu estava com o Moacir, ele chegou e disse: seu Moacir, depois eu pego o fio da meada, estou falando demais. Seu Moacir, eu já disse a meu pai, disse mesmo, não tinha escola. Assim que passar o inverno, eu vou comprar uma viola e umas 2 roupas. Vou sair, seu Moacir, para o mundo e só volto quando for um cantador grande. Ele disse: você não volta mais nunca. Moacir. Impiedoso, né? É. E aí fiquei, né? 66, 67, 68, 3 anos, quando acontece um festival de cantoria em Juazeiro do Norte. Eu acho que o segundo do Ceará, porque tinha acontecido esse Rogaciano e nunca mais tinha tido festival. Pedro Bandeira promoveu, eu fui com o Sebastião da Silva, nós éramos a dupla mais nova, 68, eu tinha o quê? 22 anos, e Sebastião tinha 23, disputando com Zé Gonçalves, com Anacleto, e tiramos o primeiro lugar. Certo? Uma coisa assim, fantástica. O prêmio era uma viola de ouro, e o povo pensava que era uma viola grande mesmo, era desse tamanho. Aí quando eu chegava nos comandos, eu dizia: cadê a viola de ouro? E é de pau? Eu digo: não. Cantador viola de ouro. É uma história muito longa, né? Mas, é como eu disse, então, a mãe dos meus filhos é daqui, tem uma ligação muito grande. Toda a minha história, os primeiros voos partiram daqui. Maravilha, poeta. Estamos também recebendo Guilherme Nobre, um dos grandes cantadores dessa nossa safra, da safra mais nova, que está levando o seu trabalho não só na zona rural, onde começou a cantoria, mas hoje está levando para a internet, que é a maior fonte de comunicação hoje que nós temos, o veículo mais potente, que chega mais rápido. E eu quero saber de Guilherme a sua naturalidade, a sua cidade, como foi a descoberta de ser cantador, o momento eureka de dizer assim: dá para cantar, dá para ser cantador, eu quero cantar. Conte aqui para os nossos telespectadores essa sua experiência, poeta. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jonas, pelo convite. Dizer que é uma satisfação participar aqui dessa programação do Raízes do Sertão. Dizer que eu sou um cantador fortalezense, né? Talvez eu seja o primeiro cantador nascido em Fortaleza até agora. E assim, me sinto muito feliz. Sou um cantador totalmente urbano, né? Não trabalhei no Cabo da Enxada, como muitos, não trabalhei na roça, né? Não tive essa vivência sertaneja, mas a partir da observação e da convivência com quem viveu no sertão, que toda a minha família é da região rural, eu passei também a entrar nesse meio, né? A minha descoberta com a cantoria foi a questão hereditária, né? Porque eu tive um tio que era cantador, mas assim, não foi uma influência presencial. A minha influência presencial, o meu primeiro contato com cantoria, inclusive foi um programa que Geraldo Amancio tinha na TV Diário naquele tempo, programa que ficou por muito tempo, e era só ali que eu via cantoria, até um dia meu pai me levou para uma cantoria que inclusive meus parentes promoveram com Geraldo Amancio e Antônio Rosselio, e aí foi ali que eu vi que também era capaz também de cantar de improviso e também sentia aquela sensação que eu nunca tinha sentido. Aí, a partir daí, juntei umas moedas que eu tinha para comprar um violão, comprei. Aí comecei a fazer apresentação em escola, fazer aquilo, cantar para os colegas, para os vizinhos. E aí fui chegando, me aproximando aos cantadores, aí tirava aquele baião na cantoria e aquela escadinha que todo cantador passa, né? Aí até que no dia 16 de março de 2016 eu fiz a minha primeira cantoria oficial,
oficial mesmo, que então eu já vou esse ano para 5 anos de cantoria, né? E são 5 anos bem aproveitados. Muito bem, poeta. E a experiência da primeira cantoria? A experiência da primeira cantoria, ela já tinha sido preparada, né? Assim, esses baiões, essas participações, inclusive com o próprio Geraldo nas cantorias, ela se viu de uma preparação. Então, quando eu fiz a minha primeira cantoria oficial, eu já tinha toda aquela base, até porque já tinha acompanhado tudo aquilo antes. Então, assim, foi uma coisa até natural, né? O primeiro festival também foi, até porque quando se começa, o amor é tão grande, você se sente tão orgulhoso por estar fazendo aquilo, que é uma sensação assim que é difícil até de descrever. Muito bem, poeta. Geraldo, se fosse para pintar o cenário da primeira cantoria, como seria, nas palavras do poeta? Lembra com quem foi, onde foi? Há pessoas, há cantadores que negam que foram imitadores. Eu fui. E fui do maior astro da época, que era Pedro Bandeira. Tinha uma voz belíssima, tinha uma voz forte, fazia questão de ver o berro. Arrastar no final. Arrastando no final. Pedro teve, no mínimo, 15 a 20 imitadores que negam. Eu sou o primeiro que assumo. E fui muito feliz em imitá-lo, porque ele cantava bonito. Mas vamos lá. Eu inventei tanta coisa na vida, Jonas. Eu fui sanfoneiro, fraquinho, e eu queria ser bom e não era. E quando vi Zé de Manu tocando Espinha de Bacalhau, que é um choro muito difícil, eu tocava alguns choros, mas esse eu não aprendi. Eu digo, logo aqui na minha terra, um cara tocando desse tanto, eu vou deixar. Concorrente muito forte. Foi. Agora, o pior é porque ele era grande mesmo em qualquer canto, né? Mas eu não tinha essa base. Bom, e eu fazia versinho brincando por ali. Eu vinha de Cajazeiras, com um rapaz casado com minha tia, chamado Zé Moraes. Eu sou meio detalhista. E havia uma cantoria de Pedro Bandeira no Sítio Campos, município de Baixio. 29 de junho, dia de São Pedro, essa cantoria. Nós estávamos em Ouro Branco. Aí disseram, vai ter uma grande cantoria nos campos, vamos lá. Quem é? Pedro Bandeira e Chico, irmão dele, vamos lá. E eu tinha um violão que eu tocava em Debuia de Feijão. Ô Zé da Onça, porque tá tão triste. Vou dançando. Vamos lá. E eu vi eles tocando na viola. E eu acompanhava muito o programa de Pedro e João Alexandre, que era um programa Violas e Violeiros que acontecia na Rádio Educadora do Crato, naquele tempo, rádio de ondas curtas que ia para o mundo todo. Então, eu já sabia quase todas as modalidades. Bom, e eu olhando onde era que eles botavam os dedos na viola, sabe? Onde era. Fui vendo. E no outro dia, eu afinei a viola, pela viola, quer dizer, que veio na minha cabeça. Mas, sim, Pedro cantou uns 2 baiões ou 3, que ele não era nem de bebê, mas tomou uns conhaque. E não notei que ele tivesse queimado, nem bebê, mas acho que foi o efeito da coisa. Ele encostou a viola e foi se deitar numa rede. E agora? Ficou Chico Bandeira lá em cima da mesa, uma multidão. Aí disseram, olha, tem um menino aqui, neto de Manuel Amanso, nem nome eu tinha, que inventa de cantar. Não sei nem quem, acho que foi Zé Moraes que andava comigo. E me botaram para cantar. Como eu vi onde ele estava pegado na viola, peguei também, né? O certo é que eu cantei e o povo me aplaudiu muito, talvez pela novidade, não foi nem pelo talento. Muito aplauso, tal. Não me lembro nem se Pedro se acordou para vir cantar. O certo é que viemos embora. Estou falando, as coisas daquele tempo eu me lembro muito mais do que de ontem. Dia 5 de janeiro de 1960, sim, aí cheguei em casa, mudei as cordas do violão para a viola, e tinha um tio meu, um tio paterno, chamado Amanso Pereira, que quis ser cantador, era poeta, quis ser, meu avô não deixou, meu avô paterno, que era bem situado, conhecia os 2 lados da vida muito cedo, meus avós maternos, que eram pobres como o Jó, e meu avô paterno, que era tido como rico, porque morava em meio de pessoas pobres demais. Não quis que o filho cantasse, botou até ele para comprar gado com ele. Mas meu tio, quando me ouvia de longe, assim, uns 150 metros da minha casa para dentro, mandou me chamar lá. E toda noite eu ia treinar com ele. Tá. E começamos a cantar, ele cantava comigo, essa cantoria por ali. Eu achava bom, porque ele era mais ou menos bem situado, e o dinheiro da cantoria todo para mim. A coisa melhorou. Vamos lá. No dia 5 de janeiro de 1964, aconteceu uma cantoria de Pedro Bandeira com Zé Vicente no Arrojado, distrito de Lavras. Aí, o Zé Vicente meio rouco, por ali. Aí, quando Pedro Bandeira desceu, aí um cara chamado Vicente Ramalho disse, bota esse menino, neto de Mané Amanso, para cantar com esse cantador. Aí eu fui cantar.
Aí Zé Vicente veio me chamar para cantar Ciência, para cantar Júpiter. E eu dizia, não, seu Zé, não sei o que é isso, não. E lá vai na... Cachossé, né? É, cachossé. Como era aquele outro negócio? Cachossé é caixa óssea, viu, pessoal? Craneologicamente. Craneologicamente. Profundidade. Ninguém está zombando dos cantadores do passado, não, porque usavam mesmo isso. Vamos lá. O certo é que Pedro Bandeira embaixo, talvez por eu imitá-lo, aí ele disse, desce, Zé, para eu cantar um pouquinho com esse rapaz. Para mim foi o maior momento da vida. É como se, vamos dizer, como nós como católicos, se eu fosse conversar com o Papa, você está entendendo agora? Ele era meu ídolo, hoje eu não tenho um ídolo. Eu poderia até dizer meu ídolo é Jesus, mas ele é muito mais do que isso. Aí, cantamos, foi aplauso demais, que ele também me ajudou, o Pedro era fera, dizendo assim, vamos limpando aqui, vamos pegar, você pega na sua carreira limpando, que eu vou aqui, como eu tenho mais prática, eu ajudo você a tirar a sua carreira. Aí eu dizendo assim, não sei o quê. Abrindo os caminhos, né? Abrindo os caminhos, ele era fantástico para isso. Pedro era um monstro. Foi a maior criatividade que eu vi na cantoria. Eu disse assim, foi o maior repentista, foi um dos maiores que eu conheci. Agora abria caminhos, cada baião dele era um assunto. Ele pegava, e outra coisa, Jonas, porque eu conheço cantador que faz 2 versos bons, um médio e outro grande. Pedro era tudo de médio a grande, de médio a grande. Ele tinha uma grande média. A maior que eu conheci até hoje. E outra coisa, Geraldo, muito importante a gente deixar isso claro, que o cantador ele precisa de conhecimento, de informação, de dados, de pesquisa, mas o mais difícil de se cantar é a simplicidade. Lindo. Porque envolve sentimento, poesia, alma e coração. Lindo. Por quê? Porque os cantadores às vezes juntam uma série de dados e impressiona, mas não emociona. Eu digo isso em todo canto. Não é interessante? A cantoria atual tem muito isso, você sabe disso? Sei. E a cantoria simples e criativa como aquela de Pedro Bandeira, para quem tem sentimento, eu acredito que seja um modelo de apresentação de cantoria em qualquer lugar do mundo que a cantoria vai estar bem representada. A maior autenticidade da cantoria está nisso. Bom, o certo é que quando termina, ele pega assim no meu joelho e diz assim, continue que você tem muito futuro. Aquilo para mim foi como se, sabe, uma voz assim, divina, sublime, que dissesse assim, você está pronto para caminhar. Então, mas pronto, fiquei impressionado com aquilo, você vê a vaidade humana. Pedro sempre falava, obrigado, Tota Bezerra, não sei quem, perera. Eu digo, eu só digo se ele gostou mesmo de mim, se ele falar em meu nome. Você vê que vaidade. Fiquei no pé do rádio. No programa. No programa. Pois ele não falou? Aí eu me senti grande. Valeu, ali valeu. Valeu. Bom, aí daí já comecei querendo sair, meu pai sem querer deixar, trabalhando na roça. Aí dia 18 de fevereiro de 1964, eu saí para aqui. Agora, a primeira grande cantoria mesmo, eu fiz com o próprio Pedro. Em junho de 64, na casa de Zé Barbosa, no sítio Vaca Morta, no município de Cedo, uma multidão. Meu avô, o homem que eu temia, respeitava, que inclusive foi cantador, por uma coincidência, cantador amador, cantava em renovação, casamento, batizado, aquela coisa, por ali, só dos familiares. 40 anos antes, em 1924, ele havia cantado com Manuel Galdino Bandeira, que era um monstro. E eu queria chegar nessa história, do encontro dos avós e dos netos. E bateu forte. Estamos apresentando o programa Raízes do Sertão, pessoal, é história viva, estamos aqui mexendo no baú da lembrança, do sentimento, e estamos vendo quão é forte e importante a gente passar isso para vocês. Nós vivemos cantando, viajando, e muitas vezes não temos essa oportunidade de ouvir um depoimento emocionante como esse. Pode continuar, poeta. Vou ver se desentala aqui. Bom, e meu avô assistindo essa cantoria 40 anos depois, né? Que é uma coisa muito interessante, a humildade dele. Ele disse que Manuel Galdino estava cantando sozinho, que fez muito isso. Aí disse, mas não tem uma pessoa que faça repente aqui para me ajudar? Aí disse, pronto, tem Manuel Amâncio. Nessa época ele tinha 31 anos, que era de 1893, e a cantoria foi em 24. Aí ele disse a Tota Bezerra, disse, eu achei bom, Tota, porque ele não judiou comigo, quer dizer, sabia a grandeza do outro, né? O certo é que tem aquela modalidade que usam muito lá, não sei se aqui também, hoje não mais, mas canta aí a toada de bandeira, não sei se pedem isso vocês, hoje não, né? Mas na época pediam muito. Aí meu avô diz a Pedro, Pedro, canta aí a toada do teu avô, sabe?
que era sempre 7 linhas. De tal forma, Jonas, ele era tão habituado a cantar em 7 linhas, que a cantoria ele começava com 7 linhas. Eu tinha 6 anos, foi o primeiro cantador que eu conheci na vida. Ele começou a cantoria na casa do meu avô com 7 linhas. O verso não é tão grande, mas só como registro. Tinha chovido muita tarde, e ele começou dizendo: fechou-se o tempo hoje à tarde e caiu a chuva de vez, começando a invernada na tarde de 26, e pelo que eu estou vendo, vai continuar chovendo, chove até no fim do mês. Bom, aí eu lembro-me que do primeiro verso de Pedro, nessa 7 linhas, que eu disse, não sei o que, meu avô está pedindo para cantar na toada de bandeira. Ele disse: Manuel Amâncio Pereira é seu avô predileto. Cantou com Manuel Bandeira, um repentista completo. Vejam só como ficou. Cantava avô com avô e agora neto com neto. Mas não baixava disso aí, não. Muito grande, muito grande. A data desse verso, poeta? Poeta, não sei a data, sei o mês, que foi junho de 1964. 1964. Pedro Bandeira, grande história da cantoria. Estamos aqui relembrando alguns grandes momentos, como Geraldo sempre afirmou, essa admiração, essa influência que Pedro teve na vida dele, e eu acho que não só na vida dele, mas de muitos cantadores e de muitas gerações que vieram depois desse grande cantador e desse grande visionário. O que nós estamos fazendo hoje aqui, a divulgação da nossa época, Pedro Bandeira fazia em casa, né? Pedro Bandeira colocou um auditório, Pedro Bandeira fazia o programa de casa. Então foi um cantador que tinha uma visão à frente do seu tempo, da sua época, e conseguiu muito êxito e deixou uma grande escola no mundo da cantoria. Mas, Guilherme Nobre, eu quero que você volte aqui para o assunto da escadinha, porque o natural é que essa graduação venha com o tempo, e mesmo no começo, como você já está falando aí, já falou, essa sua escadinha ela cresceu muito rápido, né? Você já começou a participar dos eventos e dos grandes encontros de cantoria com um dos cantadores de mais crédito, de mais nome, de mais bagagem. Então, como o poeta Guilherme Nobre se sente com essa responsabilidade e qual é a emoção de estar ao lado de Geraldo Amâncio nos palcos da cantoria? Pois é, poeta. Só corrigindo aqui, enquanto o Geraldo falava, eu fui fazer umas contas aqui e eu já passei dos 5 anos, já vou para 6. Foi dia 16 de março de 2015, né? Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21 agora, que o ano 2020 passou e a gente não viu, né? Poeta, é o seguinte, eu não pensava em ser cantador profissional, na verdade, né? Porque meu tio Pedro Carneiro, né, de Morada Nova da região, ele era cantador, já faleceu. Ele vivia só da cantoria, né? Só que o meu tio, ele era um cantador regional, né? Um cantador que não cantava nesses grandes festivais, vivia só da cantoria, fazia as pés de parede, cantava em festivais, né? Mas não era um dos cantadores de destaque, né? Como Geraldo, como outras figuras. Então, assim, cantava em praia, que infelizmente esse trabalho da praia passa por um preconceito, né? E assim, a minha família, não a parte paterna, mas a parte materna não via como algo muito interessante. Mas aí eu comecei a cantar e sempre pensando, eu digo, eu vou cantar aqui, mas eu vou trabalhar com outra coisa e tal, porque eu achava que cantoria não desse um retorno bom. Mas aí, como comecei a trabalhar com isso, e naturalmente eu comecei a ter convite de cantoria semanalmente e tal. Aí quando eu vi que a cantoria me trazia uma renda maior do que se eu estivesse trabalhando empregado e tal, e com a frequência, né, com aquelas amizades que a gente ia conseguindo, dava para manter. Aí conheci Geraldo, né, comecei a trabalhar com ele, nem pela cantoria, mas pela gentileza dele de me levar para as cantorias. E assim, eu não digo nem pelo tanto que eu canto, mas eu sou uma pessoa até fácil de lidar, sabe? Então, assim, eu com os cantadores sempre me dei muito bem, não tive... como eu não tinha a mentalidade de ser profissional, então, assim, eu nunca me busquei fama de forma nenhuma, né? Tudo que chegou até agora foi pelo natural, veio, assim, pelas amizades, né? Nunca pensei em ser muito, até porque sempre tive esse outro pensamento. Agora, assim, esse meu outro pensamento de ter outra profissão, eu tenho por obrigação, né, assim, por obrigação porque eu tenho uma família, né, eu sou filho único, então, assim, eu
para eu trabalhar só com a cantoria, eu vou ter que viver viajando, então eu tenho meu pai e minha mãe, e eu sou a única pessoa que tenho que dar assistência no futuro. Aí passei no vestibular e estou fazendo o curso de letras para futuramente, se eu precisar me manter mais perto da família, eu também ter uma atividade perto de casa. Mas, atualmente, a demanda da cantoria, ela não tem deixado, ela não possibilitaria, por exemplo, eu dar aula os 5 dias da semana, no caso, né? Então, eu teria que ser cantador exclusivamente devido às viagens, devido a esse trabalho que eu tenho tido. E quanto a Geraldo, os elogios também vêm de uma forma natural. Eu uso muito essa palavra, porque, por exemplo, ontem eu cantando lá na festa de Moacir, né, no Icó, né, e o pessoal sempre diz, rapaz, com um professor desse, né, poeta? Então, assim, os elogios vêm atrelados, né? Vêm juntinhos. E só resta agradecer, até porque os meus melhores convites e os meus maiores eventos, né, foi ao lado de Geraldo. As melhores apresentações, a gente até comenta, nós fizemos uma em Quixeramobim, na praça pública, que o povo todo cantou, uma apresentação. Fizemos outra em Piqué Carneiro e várias que a gente vem guardando, né? Assim, então, talvez daqui a 50, 60 anos, as melhores histórias que eu terei para contar foi as que eu trabalhei ao lado de Geraldo. Já tiveram fora do Brasil também, né? Com certeza. Inclusive, a gente até já comentou, né? Nós fizemos um trabalho inédito, que foi gravar um CD com um cantador da Europa, né? Um CD que, inclusive, o lançamento teria sido na Ilha da Madeira, em Portugal, mas aí chegou a pandemia, a gente ficou impossibilitado de viajar. Mas o CD já está todo pronto, está só esperando uma oportunidade para a gente fazer 2 lançamentos, um aqui e outro lá fora, para juntar os 2 públicos. Maravilha, poeta. Que coisa boa ver aqui essas 2 realidades da cantoria, Guilherme Nobre e Geraldo Amâncio, compartilhando história e conhecimento no programa Raízes do Sertão. Poeta Geraldo Amâncio, eu acho que de toda essa trajetória, nós todos, mas eu quero passar a palavra para você, está passando pela primeira vez por esse momento de pandemia, o primeiro grande obstáculo ou pausa nos eventos de cantoria, de demorar tanto para voltar ao normal. Acho que você não passou na sua trajetória por outro momento como esse. Como é que está sendo a realidade da cantoria durante esse período da pandemia? Nós tínhamos, além de outros compromissos, um dos maiores sonhos da vida, o rapaz que nos leva, o senhor que nos leva, um poliglota doido, nosso amigo, um físico, ateu, tudo no mundo, mas uma inteligência extraordinária, e estava com a programação para Macau e China, sabe? Uma coisa assim, estava tudo programado. Então é isso, eu acho que foi um atraso muito grande, e vamos esperar. O pior que nos espanta, que tem os pessimistas dizendo que isso vai durar, ninguém sabe quando acaba. Eu espero que essa vacina, sabe, acabe com isso aí. Eu acho você também um visionário. Esse pessoal nem sempre combina muito com o que a gente diz. Quando você fala, aqui vamos dizer, o programa é livre para isso. Por exemplo, quando a gente fala de cantoria, como é que o metro, como veio, há cantadores que não gostam disso. É como se o povo não tivesse direito de ter esse conhecimento. Outra coisa que eu acho também, Jonas, mudar esta parte, fui eu que criei essa ideia de, em tudo quanto é cantante, que tem ritmo, que tem cadência, que o povo participe. Eu sempre digo, o povo canta em missa, canta em culto, em show os cantores nem cantam mais, só começam. O povo é que canta, quer dizer, o povo paga para cantar, paga um ingresso caro e vai cantar. Por que não pode cantar em cantoria, se cantoria já vem de canto? É verdade. Tá certo? Eu gostaria muito que os cantadores fizessem isso. Nós estávamos há uns 20 anos ou mais, no Marco Zero, em Recife, eu com Sebastião da Silva, e me veio aquilo. Você gosta muito de ser eureka. Eu achei... Esse momento. Aí disse, Sebastião, vamos cantar um coqueiro da Bahia e solicitar para o povo cantar. Eu disse, se não cantar, eu disse, não é decepção não, porque nunca cantaram antes. E se cantar é um ganho. Eu disse nesse tom. Mas vamos, você é doido. Eu disse, deixa eu minha doidice. Aí, resultado, o povo todo cantou. Aí não, eu peguei corda em todo canto, eu peço para o povo cantar. E é muito raro o lugar onde o povo não canta. O povo quer cantar. Agora não tem iniciativa, você que deve. É verdade. E a cantoria fica mais animada. Linda. O povo fica mais empolgado com o que está acontecendo, interage melhor. Eu acho que quebra muito esse engessamento que às vezes
acontece nos eventos. A gente quer fazer um programa assim também, bem natural, sem aquele padrão, sem aquela forma, para deixar todo mundo bem à vontade, para cantar, para falar, para contar alguns causos, que daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Eu acho que isso é importante. O povo quer ser coadjuvante, rapaz, com certeza, né? É isso que a cantoria precisa, poeta. Precisa, além de outras coisas, mas essa é uma das coisas principais. Poeta Guilherme Nobre, você tem feito muitas apresentações em escola, em faculdade, ministra também, oficina de cordel. Fale aqui para os nossos telespectadores, inclusive também eu quero que Geraldo continue com essa resposta, a importância de levar a cantoria, o cordel para a sala de aula, porque na verdade nós somos muito carentes de gestores que tenham sensibilidade e que vejam a cantoria, a cultura de uma forma geral como um investimento, não como um gasto. Investir em cultura, investir na qualidade do ensino. O cordel é, sem dúvida, uma ferramenta pedagógica. A cantoria, nas suas variações, ela informa, ela educa, ela transforma, ela abre o pensamento, fala de política, fala de geografia, fala de história. Quero que você, com suas palavras, passe aqui para o nosso povo do Raízes do Sertão a importância de levar isso aos centros acadêmicos. Pois é, poeta, é algo muito importante, porque a cantoria e a literatura de cordel, ela precisa de uma apresentação. Porque, assim, a cantoria é lindíssima. Cada pessoa inteligente que assistir uma dupla de cantadores bons cantando, ela se apaixona. Porque é uma coisa realmente fora do comum. E, assim, ela precisa dessa apresentação. Ninguém gosta de nada sem conhecer. O cordel, ele já teve, né, um grande avanço, né? Hoje já tem até cordel como livro paradidático nas escolas, mas o segmento da cantoria, ele anda um pouco esquecido dentro das escolas, até da faculdade. A faculdade eu nem falo tanto, né? Porque, assim, eu acho que o cordel e a cantoria, ele tem que ser apresentado não só a partir do ensino médio, mas a partir do ensino fundamental, principalmente do Fundamental 2, porque ali a criança ela já vai tendo aquilo como uma coisa comum, como uma coisa da sua terra, né? Geralmente se faz uma feira cultural na escola e coloca a figura de Patativa, a figura de Luiz Gonzaga, mas eles estão ali ilustrando. A história dessas figuras não é passada para a criança, em algumas vezes, né? Então, é necessária essa questão da oficina, das palestras. Há um tempo eu fiz uma palestra numa escola chamada Eusébio de Queiroz, no município de Eusébio, que fica próximo a Fortaleza. Era uma escola profissionalizante, o auditório estava lotado, inclusive encheram aquelas cadeiras e aí as fileiras onde passavam as pessoas também foi cheia de alunos. E, assim, gente da minha idade. Quando eu dei essa palestra, eu tinha 17 anos e era um povo de 16, 17. E era muito bom para mim falar com essas pessoas, porque eu utilizo a linguagem deles, né? Então, eles estavam no ensino médio, eu também ainda estava no ensino médio, então, era assim, eu pegava, por exemplo, a literatura que a gente estuda no ensino médio e fazia comparações, né? Mostrava o slide, não cantava assim, falando de outros temas, falava deles, da escola, inclusive até o meu número de telefone eu disse cantando e tal, para mostrar que aquilo que era um improviso, né? E, assim, deu um excelente resultado, muitas pessoas... Aí, daí para frente, um projeto iniciou, que era do maior cordel do Brasil, que era um cordel feito com material reciclável, né? Mas aí veio essa mudança, infelizmente chegou essa pandemia e aí tudo parou para só ser retomado quando tiver todo mundo vacinado, né? E Geraldo Amâncio também faz esse trabalho, faz até mais tempo do que eu, né? Eu comecei a fazer a partir do trabalho dele, que eu comecei a acompanhar e também aí comecei a estudar, ler, pegar o material e aí comecei também a fazer essa atividade. No finalzinho, vamos deixar aqui todos os contatos, as redes sociais dos nossos poetas para cantoria, apresentação, palestra, para levar o cordel até a sua cidade e a cantoria na sua melhor essência. Acredito que a disciplina, o cordel sendo disciplina na sala de aula é a estratégia mais concreta de formação de novos públicos para a cantoria. Porque não é só ouvir cantoria, mas o povo precisa conhecer para começar a gostar e saber do que está gostando. E essa informação ela é muito necessária para a formação dos jovens que estão chegando agora, estão nos acompanhando pela internet. Precisamos de pessoas curiosas que queiram se aprofundar mais nessa arte
tão brilhante que é a arte da cantoria. Poeta Geraldo Amâncio, os gestores, na sua grande parte, não têm visto a cantoria como uma atração cultural nos eventos municipais, nos eventos de médio e grande porte, e muitas vezes os artistas da nossa terra se sentem um pouco escanteados. A cantoria ainda luta por espaço. É bem verdade que nós já conquistamos muito. Você falou aí do começo da sua trajetória, saiu da zona rural, veio para Iguatu, conseguiu um espaço aqui num programa de rádio, hoje estamos na TV, mas de uma forma geral, a cantoria ainda carece de espaço, principalmente do lado político, do lado empresarial. E você que passou quase 20 anos na televisão, um programa na TV Jangadeiro, programa na TV Diário, usufruiu de muito desses espaços, de muito dessas parcerias. E eu gostaria que você deixasse aqui um recado para esses que estão começando o mandato agora em 2021. Olha, a verdade, muitas vezes, dói muito. Existe aí uma incógnita, um segredo grande, eu posso até dizer pela metade, porque é que um festival de repentista custa em torno de 20 a 25 mil reais. Só isso. Ou talvez, é por aí, em torno disso. Por que é que um show de qualquer banda custa 400, 500, 600 mil reais? Vamos lá. Você chega no município, ele não tem condições de fazer um festival de 25 mil reais, mas faz um de 600. Ele não tem verba para um de 25. Vamos lá. Uma das desculpas é dizer que a juventude não gosta de cantoria, que é uma forma de tapear. A outra coisa é que dos 25 mil não sobra nada para ninguém do município. E desses 600, que nunca é pago 600 mil a ninguém, a nenhum. Tá certo? Olha que eu estou dizendo uma coisa pesada. Aí esse sempre acontece. Às vezes, 2, 3 shows desse preço por noite. Então, tem uma sobra grande, não só para os artistas da banda, mas para outras pessoas. Esse é o grande segredo que eu descobri, talvez ninguém tenha tido a coragem de dizer isso até hoje na televisão. É muito polêmico isso daí, mas é verdade. É verdade pura, nua e crua. Os que vendem show, principalmente nas secretarias, daqui a um ano vai acontecer a festa do município, a gente tem esse artista, essa banda, esse grupo, é tanto e existe um acordo ali entre eles, financeiramente falando, que a nossa categoria não trabalha, né, com essa estratégia, mas de uma forma geral nós precisamos de espaço, nós precisamos de gestores visionários que apliquem verba na cultura, que façam da cultura uma ferramenta associada à educação, e assim nós vamos construir pessoas conscientes, públicos inteligentes, que saibam raciocinar e que gostem realmente do que tem qualidade. Porque no caso da cantoria ainda tem mais outro lado que enriquece. Por exemplo, já fizemos alguns assim, com esse formato. Além do festival propriamente dito, quando a gente recebia verba da União, tinha um rapaz que trabalhava comigo chamado Adriano Lima, que tinha muita amizade com alguns políticos, essa coisa, nós fazíamos, além do festival, oficinas nas escolas. Isso que ele faz, eu faço um pouco também, né? Inclusive, nós fizemos porque eu sou mestre da cultura, eleito pelo Estado do Ceará, e me deram o direito de ministrar aulas em vários colégios. Fizemos em 3, eu sempre na companhia dele, que hoje sabe mais do que eu. Diga o nome dos colégios aí. Pois é, a gente fez... Colégios do Estado, né? Em 3 regionais diferentes, né, de Fortaleza, fizemos na escola Otacílio Colares, que é da Regional 6, de Fortaleza, fizemos também na escola Eudoro Correia, já é de outra regional, e na escola Visconde do Rio Branco, uma escola bem antiga, que fica na Avenida Visconde do Rio Branco, né, Geraldo? E a gente fez isso por mais ou menos 3 meses, não foi? Por aí. Certeza. Ô, Jonas, outra coisa também, eu acho que tudo que tem que permanecer tem que passar pela escola. O maior ganho disso chama-se descobrir vocações. Quanta gente que se descobriu que é poeta, poetisa, através de um trabalho desse, tá certo? Então, isso é interessantíssimo. Eu tenho uma boa notícia.
Tomara, isso é para a posteridade. Eu não sei o valor, mas sem eu pedir, me prometeram uma emenda parlamentar, e se sair, eu vou fazer tudo para que aconteça aqui um Festival Iguatu, tá certo? Maravilha. Era para ter sido ano passado. Uma notícia maravilhosa. Pois é, era para ter sido ano passado. Você vai já falar aqui para os nossos ouvintes a questão do robô Eita. que fizeram aí com palavras, com rimas. Mas antes disso, eu quero perguntar aqui ao poeta Guilherme Nobre essa questão da métrica. Você que está fazendo um curso de letras, existe lá uma cadeira que se estuda metrificação e os cantadores conseguem metrificar, mesmo sem esse conhecimento desse curso de metrificação, do que é um verso esdrúxulo, agudo, grave, mas eles conseguem metrificar as estrofes, os decassílabos, as sextilhas, inclusive em métricas diferentes. E como você entende essa condição do repentista, um cara que não teve essa oportunidade, que é da zona rural ou que é mesmo da cidade, mas que não teve essa formação e consegue perfeitamente metrificar as suas estrofes? Na minha concepção, não tem para onde correr a não ser o dom da cantoria, sabe? Assim, algumas pessoas, principalmente pesquisadores, elas desvalorizam essa questão do dom, até porque todo mundo tem esse direito, né? Eu estava até dizendo para um colega meu que quando a gente fala de história, a gente não pode trabalhar só com uma verdade, porque a história, o que você não viu, o que outra pessoa viu, você não pode afirmar com certeza, né? Então, assim, eu acredito que seja o dom, até porque, se você for estudar a cantoria e tal, você for praticar, você pode se tornar um cantador, mas é muito difícil que você vire um cantador bom. Tem noites, você sabe, que a inspiração ela existe, mas tem noites que você não está inspirado, você canta pela prática. Se você vai sair quinta, sexta, sábado e domingo, às vezes na quinta-feira você está cantando bem, e às vezes no domingo você está tão cansado que está cantando só pela prática, né? Então, isso aí eu acredito que tem a ver com dom, porque a gente faz de uma forma natural, a gente vai pensar num mote aqui, a gente faz. E é tão interessante isso, que a construção do repente, ela é totalmente diferente da construção, por exemplo, de um cordel. Eu conversando com cordelistas, e eles me dizendo que fazem a estrofe, a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Nós, no repente, não, nós fazemos de trás para frente, né? A gente pensa logo no final, para construir, para emendar o meio com o final e depois que a gente vai fazer o começo, né? Então, isso aí é uma técnica, mas é uma técnica que eu acho que é usada por praticamente todo mundo. Quem quer fazer um verso bom numa cantoria, começa pelo final, para depois ir construindo o começo, né? Então, é assim, eu acredito que seja o dom e depois vem a prática da nossa atuação praticamente toda noite com aquilo, né? Muito bem, poeta. Foi muito feliz na sua resposta. Geraldo Amansel, na revista super interessante, que foi criado um robô que consegue associar palavras, formar frases a partir da rima de um oponente, que pode ser outro robô. Como o poeta Geraldo Amâncio vê essa criação, já que tudo tem sido robotizado, informatizado? Para o campo da cantoria, é possível isso? Como é que você vê isso? Se isso acontecer, nós vamos aposentar pior. O nosso Geraldo Freire, que é um grande comunicador, uma audiência enorme, há mais de 30 anos, na Rádio Jornal do Comércio, né? Pode falar emissora aqui, não tem problema, né? Bom, e ele foi que me insultou dessa forma, dizendo, poeta, porque eu tinha um galope à beira-mar, que ele divulgou demais, né? No tempo da clonagem da ovelha Dolly, né? Sim, Dolly. Era só o que se falava na época, isso passou semanas e tal. Aí, cantando num festival lá no Teatro Zé de Alencar, com Oliveira Panelas, e o assunto foi atualidade, coisa mais assim. Ele deixou uma remediada, eu digo, o mundo se encontra bastante avançado, a ciência encontra progresso sem soma da grande pesquisa que fez do genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Duvida a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar. Então, ele botou isso lá na gravação e disse, ei, poeta, essa história do robô que fizeram lá na Geórgia, nos Estados Unidos, o que é que você acha? Vai dizer tudo que você disse? Aí ele disse, manda aí um galope beira-mar. Aí eu mandei, eu disse, não sei se vou lembrar todo, eu disse, por Geraldo Freire, eu fui informado que lá na Geórgia, que criaram um robô
que é repentista do jeito que eu sou, se ele fizer verso, só faz decorado. Esse repentista de ferro importado, eu só acredito se um dia testar. Eu sei que eu digo, eu sou capaz de lhe enfrentar. Se um dia um robô cantar do meu tanto, eu quebro a viola e nunca mais canto meus 10 galopes da beira do mar. Como é que você soube dessa história? Maravilha, pois eu tô no seu rastro. Estou pesquisando tudo, meu amigo. Ah, obrigado, né? Geraldo Amâncio. Recebemos hoje Geraldo Amâncio e Guilherme Nobre. Quero que vocês deixem aqui os contatos para a cantoria, para a apresentação, palestra e com certeza nós vamos aqui estar juntos muitas e muitas vezes. Desde já, poeta, agradeço pela vinda de cada um de vocês, por ter atendido o nosso convite. A casa é nossa e as portas estão abertas. Primeiro, lhe agradecer pelo convite, parabenizá-lo pela sua desenvoltura, que não é fácil. Eu acho que você, como condutor de um programa da televisão, é o primeiro programa, é? É o primeiro. É muita coisa, meu amigo. É como se Obrigado. já tivesse uma bagagem, né? Obrigado. Então, obrigado pelo espaço. Dizer que quem quiser o contato da gente, o nosso YouTube, por favor, faça parte, inscreva-se, é Geraldo Amâncio Oficial. Não é isso, Guilherme? Ensina aí, ele canta aí, ele agora me ensina o negócio dele. Geraldo Amâncio Oficial, se inscreva lá no canal no YouTube para que o poeta também possa fazer as transmissões ao vivo, tá ok? Tem muita coisa boa agora, inclusive tem o João Cláudio cantando um negócio que eu cantei do Cangaço junto com Vila Nova, está lá no YouTube. E o nosso contato de telefone pelo Zap, que é 85, porque é Fortaleza, 999487978, e que você permaneça por muito tempo aqui, porque a viola sempre precisou de espaços nobres como esse. Que Deus lhe abençoe. Amém, poeta. Muito obrigado. Pois é, poeta, eu também agradeço pelo convite, dizer que foi uma satisfação participar hoje do programa, né, ao lado de Geraldo, ao seu lado. Mandar aqui um abraço para todos os ouvintes de cantoria que estão nos assistindo. Nossos telespectadores, né? No Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Pernambuco, no Ceará, em todo o Nordeste, todo o Brasil, né? Porque a internet ela tem um longo alcance. Dizer que o meu Instagram é fácil de decorar, é Guilherme Nobre 03, é só lembrar do meu nome e do mês de março. Né? E vá lá, acesse. O Facebook é Guilherme Nobre, pela foto você consegue encontrar lá entre os outros. YouTube, pode colocar lá Poeta Guilherme Nobre, que você vai achar boa parte do nosso trabalho, né? E o WhatsApp é 85, que é o DDD de Fortaleza, 996510806. 85-996510806. Entre em contato, que eu salvo o seu contato e a gente passa a se comunicar, falar de cantoria, falar de Nordeste, de tudo, né, poeta? Muito obrigado a você pela audiência, pelos compartilhamentos, pela curtida, pelos comentários. Que Deus abençoe o seu lar e até o próximo programa Raízes do Sertão.